Um curandeiro é expulso de seu antigo grupo por ser considerado fraco e apesar de tentar entrar em outros grupos, ninguém o aceitou, já que toda a cidade achava que ele era um inútil. Mas o destino o une com um artista marcial que pede para formar um grupo com ele, que mantém sua verdadeira força em segredo. E para dar uma espiadinha, é só deixar aquela inscrição, que isso me ajuda muito na nossa meta. E para receber o segundo episódio, é só curtir e comentar, que é a única forma de saber que vocês estão gostando do anime, né? Mas bora pro primeiro episódio, onde começamos com uma garotinha sendo salva do ataque de goblins por um homem. E depois de alguns anos, todos da guild ficam surpresos por uma menina pedir ao homem que segurava uma placa que forme um grupo com ela. Ele pergunta se ela tinha certeza disso e a menina confirma e se apresenta como Narcena, uma artista marcial. E ele se apresenta como Laust, o curandeiro, ou mais ou menos. Mas a recepcionista puxa Narcena pro cantinho e avisa que essa era uma péssima ideia, porque aquele seria Laust, o inútil, que foi expulso de seu antigo grupo por saber apenas cura básica. E quando todos na cidade descobriram que ele não conseguiu usar nem mesmo o feitiço antídoto, todos o recusaram em seus grupos e ele ficou conhecido como Laust, o inútil. E se ela formar um grupo com ele, não teria dinheiro nem mesmo para pagar a hospedaria. Mas Narcena mostra sua bolsa de dinheiro e diz que ficaria bem, e a recepcionista pede que ela tenha mais cuidado e não saia mostrando isso aos outros, já que os aventureiros que se reuniam nessa cidade não eram da melhor espécie, deixando a menina grata, e a mulher nota que ela tinha se registrado há pouco tempo e se oferece para apresentá-la a um ótimo grupo em troca de uma boa comissão. Mas Narcena responde que já tinha decidido formar um grupo com aquele homem há muito tempo, deixando a mulher curiosa, e dessa forma eles preenchem o papel de registro de grupo para receber missões e para que a guild possa mediar caso tenha um problema com a divisão de ganhos. Mas Narcena apenas estava feliz por finalmente ter o encontrado. E depois de pagar a taxa, Laust explica que como ninguém chegou ao fim do labirinto, eles não sabiam qual monstro aguardava, o que ajudou a cidade a se tornar a maior cidade com labirinto da região. E Narcena lembra que aquela moça tinha dito que como ela era iniciante, ele deveria levá-la até a pradaria ocidental antes do labirinto. E Laust explica que tinham vários locais ao redor da cidade onde os monstros surgiam, e na pradaria ficavam os monstros mais fracos, mas aquela região era tão vasta que seria difícil de encontrar algum monstro, enquanto o labirinto possuía um número exagerado. Então, se não forem muito fundo, não teriam problema, o que Narcena concorda e diz que iria na frente, por ser um artista marcial e ele um curandeiro, e Laust responde que normalmente isso seria o certo. E a menina não deixa ele terminar de falar e vai entrando no labirinto, fazendo Laust se questionar se ela podia lutar. Mas Narcena mostra suas habilidades de combate, acabando com um grupo de goblins facilmente. E Laust explica sobre as pedras mágicas que os goblins tinham dropado e que os aventureiros vendiam para a guild, e dessa forma conseguiam dinheiro. E apesar dos goblins não valerem muito, isso seria o suficiente para a hospedaria dessa noite. E pergunta se ela queria tentar o próximo andar, deixando a menina empolgada. E ela promete que iria protegê-lo, mas no caminho Laust a salva de uma armadilha, e Narcena pergunta como ele sabia daquilo, já que o localizar armadilhas geralmente era da classe ladrão. E ele explica que tinha pisos com cores um pouco diferentes, e já era aventureiro há tanto tempo que acabou ganhando várias habilidades, e ao continuar andando, eles se deparam com um orc, deixando Laust confuso, já que esse era um monstro de nível médio das profundezas. E Narcena pergunta se deveriam fugir, mas Laust nega, já que seriam capazes de derrotá-lo se trabalhassem juntos. E confiante, Narcena inicia o combate contra a criatura, mas o corpo do monstro parecia uma pedra, e apesar de ter conseguido desviar de seus golpes, Narcena acaba encurralada e pensa que aquele seria seu fim. Mas Laust elimina o monstro com apenas um golpe, deixando a menina impressionada
impressionada e pergunta se ele realmente era um curandeiro. E Laust responde que, como era aventureiro há muito tempo, ele aprendeu um pouco de combate corpo a corpo, fazendo Narcena pensar que aquilo era muita coisa, e Laust começa a curá-la. E em seguida eles pegam a pedra do orc, que era maior que a dos goblins, e depois de derrotar mais alguns monstros, eles retornam pra guild, onde a recepcionista fica indignada por Laust ter a levado pro labirinto. E pra piorar, eles foram pros níveis intermediários, já que tinha uma pedra de orc, mas Laust explica que na verdade o orc estava vagando pelos níveis superiores, e a recepcionista lembra que alguns aventureiros têm trago relatos semelhantes, que deixaram os chefões da guild loucos, e provavelmente algo estranho podia estar acontecendo no labirinto, mas não tinha informações, já que era uma simples recepcionista, e pergunta se eles queriam vender essas pedras, o que os dois concordam, deixando ela extremamente empolgada. Afinal, quando os funcionários da guild compravam pedras dos aventureiros que gerenciavam, eles recebiam a comissão, e Laust fica impressionado com o quanto tinha ganho, porque até mesmo a metade disso era 10 vezes superior ao que recebia antes, e acaba percebendo que no antigo grupo ele nunca recebeu uma cota justa, deixando Narcena indignada com essa maldade, já que a guild se propôs a ajudar se houvessem problemas com o pagamento, o que a mulher concorda e pergunta o que Laust queria fazer, mas ele decide deixar isso de lado, afinal já formou um novo grupo, e seria melhor esquecer o antigo, e um homem os observa ao fundo, e depois deles irem embora, ele pergunta pra Amstar se ela encaminhou Laust para um novo grupo, e aflita ela responde para Hanzun que não tinha feito isso, e mesmo se indicasse aquele inútil, nenhum grupo o aceitaria, mas parece que aquela garota Narcena tinha um gosto peculiar. E enquanto isso, os dois chegavam na pousada, onde uma garotinha fica indignada com a nova companheira de grupo de Laust, que fica surpreso por ela saber disso, e a menina explica que as pessoas estavam falando que Laust, o inútil, formou um grupo, e pergunta se ele queria comer, o que Laust concorda, mas antes queria reservar um quarto e vai até a mãe da menininha, que fica feliz em vê-lo e pergunta se ficariam no mesmo quarto, deixando Narcena envergonhada, mas empolgada, mas Laust pede que ela pare de brincadeiras, já que seriam quartos separados, quebrando as expectativas de Narcena, mas depois de comer, eles vão pros quartos, onde Narcena se lembra de quando foi salva por ele, que usou sua magia de cura, e ela prometeu que quando crescesse se tornaria uma aventureira, que formaria grupo com ele para protegê-lo, e depois disso começou a treinar até estar pronta para esse dia. E então, quando soube que ele foi expulso de seu grupo, ela partiu para a cidade e conseguiu se juntar a ele, mas parece que ele não percebeu quem ela era. Mas isso não era uma surpresa, afinal cresceu desde aquele dia, além da cor de seu cabelo estar diferente, e por falar nele, ele se tornou muito mais forte, tão forte que nem precisava que ela o salve, mas questiona sobre o que estava falando, afinal estava ali para protegê-lo e iria até o fim, mas o que realmente queria saber era o motivo das pessoas da cidade o chamarem de inútil, quando na verdade era tão talentoso. E dessa forma encerramos o primeiro episódio. Muito obrigado quem ficou até aqui, e não esquece daquela mega moral com a sua curtida, inscrição e compartilhamento. Valeu e até a próxima!